representante, delegado, da Aliança das Esferas, Libertação Mundial. Dr. M. Sala. O informante ou denunciante dos programas espacial secretos PES Corey God ou Goldesg afirma que acaba de completar 3 conferências diplomáticas com representantes de diferentes PES, visitantes extraterrestres tipo humanos da Terra e as elites globais, os controladores. O objetivo das conferências, realizadas a partir de 05/07 junho 2015, foram para saber como cada um desses grupos responderia às divulgações de que em breve ocorrerão, quando a humanidade será informada sobre a existência de vida extraterrestre e os PES, e quando um novo sistema financeiro global, que substitui o atual de exploração e escravidão financeira para muitos. Nas respostas de Corey, abaixo, sobre as 3 conferências ele explica cada uma em termos de onde elas aconteceram, quem participou, a forma como cada conferência foi organizada, suas agendas, resultados, e o seu papel nas mesmas. Corey já relatou sua reunião de 07 de junho, e detalhou sua reunião de 09 de junho, mas não a sua reunião de 05 de junho. Ele descreveu como foi levado a cada uma das conferências nas primeiras horas da manhã, onde uma esfera azul ou orbe aparece em sua casa, e o transportar fisicamente para cada local. Ele descreve a esfera azul orbe como pertencentes a um grupo recém-chegado de visitantes extraterrestres chamado de Aliança das Esferas Sperbeing Alliance, que estão facilitando as principais mudanças no sistema global e solar como resultado de energias cósmicas transformadoras que estão entrando em nossa região da galáxia. Corey descreve o papel-chave de um dos representantes da Aliança das Esferas nas reuniões, Ravtearer, um azul Bluavia, que é uma das 5 raças extraterrestres que constituem a Aliança das Esferas. A conferência de 05 de junho de 2015 aconteceu no COL, Comando de Operações Lunar, Lunar Operations Command no lado oposto, e foi com o conselho do PES Aliança, que ele descreve como uma aliança tênue de líderes que tem cliques e subfacções que não confiam completamente umas nas outras. A maioria dos membros são do PES Solar Varden, com outros grupos compostos de desertores do conglomerado empresarial interplanetário, C Interplanetary Corporation Conglomerate, ICC, membros da frota tenebrosa Darkfleet presos dentro do sistema solar, devido à quarentena imposta pelos séries das esferas no sistema solar, e outros grupos de programas espaciais militares fajutos rogue menores. Para descrições dos diferentes PES, clique aqui. Corey descreve como as informações sobre o arquivo pessoal do governo dos Estados Unidos foi recentemente hackeado e será utilizado nos próximos julgamentos por crimes de guerra em que os desertores irão depor. Isto foi especialmente significativo, dado que em 4 de junho, foi anunciado que os arquivos de pessoal de 4 milhões de funcionários do governo dos Estados Unidos tinha sido invadido. O incidente foi atribuído à China. O encontro ou conferência de 07 de junho envolveu representantes de até 60 raças extraterrestres, humanoides diferentes com seus próprios interesses distintos sobre o futuro da Terra. Corey esclarece que ele é um delegado representando da Aliança das Esferas, e portanto a ele é dada uma cadeira de delegado na reunião onde ele pode ouvir tudo o que transparece através de uma tecnologia de tradução universal onde tudo o que é dito e ouvido é traduzido. Outros sentados na cadeira de não delegados, como o representante do Conselho do PES Aliança, Tenente Coronel Gonzales Utkol Gonzales, não sabem o que é falado e assim dependem de Corey para relator o que foi falado. Corey descreve a conferência de 09 de junho e discorre sobre algumas das questões decorrentes do seu relatório detalhado sobre o assunto. Ele descreve o Comitê dos 200 e outros grupos representando os interesses da elite na Terra como a tentativa de parar, distrair ou fabricar conflitos violentos que lhes permitam evitar futuras divulgações sobre programas espaciais secretos e vida extraterrestre. Estas elites globais parecem mais preocupadas em serem expostas e julgadas por crimes de guerra em futuros tribunais tipo Nuremberg. As questões discutidas nas 3 conferências diplomáticas que Corey God alega ter participado entre 5 e 9 de junho de 2015 são surpreendentes em suas implicações. Se ele relatou com precisão o que ocorreu, então a humanidade está prestes a presenciar o conjunto mais notável de revelações sobre a vida extraterrestre e programas espaciais secretos imagináveis.
O âmbito destes programas, e os crimes cometidos a partir deles, vão levar a julgamentos por crimes de guerra que em muito extrapolarão o que aconteceu em Nuremberg, e vai inaugurar gigantescas mudanças globais nas áreas políticas, tecnológicas e econômicas. Enquanto alguns citam a falta de documentos e provas concretas que suportem as afirmações de Corey como razão para rejeitá-las, minhas próprias investigações sobre alegações de denunciantes ou informantes e contatados por extraterrestres sugerem outra abordagem. O dito de Carl Sagan, afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias, não é adequado em casos de denunciantes ou informantes e contatados por extraterrestres simplesmente porque suas revelações normalmente envolvem temas de segurança nacional que são altamente secretos. Isto, historicamente, tornou ilegal que provas destes eventos sejam apresentados publicamente, tornando assim quase impossível confirmar as alegações. Um dito mais apropriado às alegações de Corey seria: afirmações extraordinárias requerem uma investigação extraordinária. Isso requer manter uma mente aberta conforme analisamos as alegações de Corey, considerar fatores pessoais, como sua sinceridade, compromisso e coerência, provas circunstanciais, procurar documentos e provas concretas, entrevista testemunhas como o T.C. Gonzalez L.T. Col Gonzalez, e analisar todos os documentos que emergem que podem ser parte do prometido maciço despejo de documentos que segundo Corey acompanhará o evento de divulgação completa. Perguntas para Corey Goode sobre as reuniões de junho sobre os PES, Programas Espaciais Secretos. Pergunta: na manhã de 5 de junho você diz que participou de uma conferência com o Conselho do PES Aliança SSP Aliança Council. Você pode descrever o que o Conselho é e quais grupos programas espaciais secretos fazem parte deste Conselho? Corey: o Conselho do PES Aliança SSP Aliança Council é um grupo de líderes de várias hierarquias, de batalhões, regimentos, divisões, fileiras e corpos de exército de cada um dos grupos aliados que compõem a aliança. Há um grande número de membros do que foi o Projeto Solar Warden e desertores do que é conhecido como Conglomerado Empresarial Interplanetário, C Interplanetary Corporation Conglomerate, ICC, que é composto de muitos grupos corporativos e suas ramificações, com uma liderança, também os remanescentes da frota tenebrosa Dark Fleet e também membros de vários programas militares ultra-secretos, incluindo alguns grupos de tecnologia menores, que foram convidados para a aliança mais recentemente. A maior parte do pessoal veio de programas de abdução militares, ou nasceram fora do planeta, e quando cresceram foram informados quais carreiras deveriam seguir. Este Conselho do PES Aliança é uma frente tênue de líderes que tem grupos e subfacções que não confiam completamente umas nas outras. Existe um acordo em que todos eles se encontrem e concordem em ações sob certas regras de engajamento e códigos de ética estabelecidos por um comitê. Como sabemos pelo que já ocorreu, os ataques desonestos contra uma base do ICC em Marte, e na Terra contra uma base do governo secreto conjunto da Terra e uma base ET, estas regras de engajamento nem sempre são seguidas. Este parece ser também o caso da Aliança Terra vagamente organizada, onde algumas facções estão fazendo acordos com a oposição que não são sancionados pelos outros membros. Por favor, descreva quem mais participou da reunião do Conselho em termos de sua filiação, status, etc. O Conselho PES Aliança esteve presente, assim como um grande número de desertores do governo secreto da Terra e seus sindicatos. Quando Corey fala em sindicatos, ele está se referindo ao que comumente os chamamos de Cabal e Illuminati, que por si só são inúmeros grupos e estão brigando entre si hoje mais do que nunca. Desertores estes que estão sob a guarda do Programa de Proteção a Testemunhas fora do planeta juntamente com as suas respectivas famílias. Havia também representantes de vários outros grupos de alianças que atuam na Terra. Este foi um encontro incomum por causa dos tipos de pessoas que estavam presentes. Houve uma apresentação com as informações fornecidas ao Conselho da Aliança pelos desertores e sobre o que eles iriam testemunhar. A Aliança Terra em seguida apresentou uma grande quantidade de informação que eles tinham acabado de obter através de hacking e espionagem de governos ocidentais, Estados Unidos e UE. Quando esta apresentação terminou, membros da Aliança Terra e os desertores ou testemunhas foram escoltados para suas próximas atividades.
A sala foi protegida e Raftear, um dos azuis, apareceu brevemente para entregar uma mensagem que foi diretamente relacionada ao material e tópicos abordados antes do breve intervalo, quando os outros participantes foram escoltados para fora da sala. Mais uma vez, na sala vizinha a que estávamos, havia um grupo de aproximadamente 50, 60 civis que foram trazidos para uma conferência e levados a conhecer o local. Onde foi esta reunião? E descreva como você foi levados para lá e retornou. Esta reunião também foi realizada no COL, Comando de Operações Lunar LOC, Lunar Operations Command, na área VIP, onde a maioria das pessoas não está autorizada a entrar. Esta área é muito mais bonita e ornamentada do que o resto da base. Eu fui buscado e trazido de volta para casa da mesma forma que já descrevi. Ver as últimas postagens, os orbes o circulando em seu quarto de madrugada e depois se expandindo, e ele entrando no orbe e em um instante está no destino. Podem se passar horas, e quando ele retorna, apenas se passaram alguns minutos. Estes orbes são dos seres da Aliança das Esferas desde que a Aliança deixou de me buscar em meu quintal nos fundos de minha casa com uma pequena nave de 5 pessoas. Houve um relatório MUFON bastante detalhado registrado na noite de uma das reuniões e fui informado de que alguns agentes da agência haviam alugado imóveis nas proximidades de modo a vigiar as atividades em minha propriedade. MUFON, Mutual UFO Network, uma organização civil e sem fins lucrativos que investiga casos de supostas aparições de OVNIs. Desde então os seres orbes, que são azuis para índigo na cor e variam em tamanho de uma bola de golfe a uma bola de praia, chegam através das paredes do meu quarto e fazem um zigue-zague ao redor até eu sair da cama e indicar que eu sou pronto para a viagem. Os seres orbes então se aproximam a 18 polegadas de meu peito e em seguida, rapidamente se expande. Eu entro e fico flutuando no centro. Nesse ponto, o orbe dispara através da parede do meu quarto e em momentos estou no meu destino, quase instantaneamente. Neste caso, ele me levou para a Lua, onde o COL está localizado. Em seguida, levou-me a uma das esferas para uma breve reunião com Raftear. Em seguida, me retornou a meu quarto onde o relógio iria mostrar que eu só tinha estado ausente por alguns minutos mais ou menos. Demorou um pouco para eu me acostumar com este método de viagem, porque quando eles primeiro te levam você se sente distorção de tempo ou espaço, fica um pouco confuso. Na figura mostrada no vídeo, a descrição gráfica de Corey sendo levado para o COL. Você pode descrever a forma como a reunião foi conduzida? Havia um roteiro, um dirigente, contagem de tempo, etc. Esta reunião foi diferente. Normalmente eu sou deixado pelo ser orbe em uma sala fechada e em seguida sou cumprimentado pela pessoa agora conhecida como T.C. Gonzalez, não seu nome real. Como expliquei, ele é a ligação do Conselho PES Aliança comigo e ele também teve contato pessoal com os azuis por quase um mesmo tempo que eu. Isso fez dele a escolha natural do PES Aliança para ser o delegado da Aliança dos Seres das Esferas. Ele foi contatado pelos azuis, que deram o meu nome especificamente Corey God para que eu fosse o delegado. Desde esse tempo nós meio que nos reportamos um ao outro e ele, Gonzalez, vai às reuniões do conselho regularmente, embora a maior parte das pessoas nestas reuniões tenha patentes acima da dele. Ele normalmente controla a cadência das reuniões e o que é discutido e em que ordem. Nesta última reunião, ele pouco fez isso, mas havia outro membro do Conselho PES Aliança que estava trabalhando com os dois grupos de convidados que estavam apresentando uma série de informações. Ele e eu ficamos basicamente observando durante esta parte da reunião. Foi a reunião realizada em um ambiente de conferência, ao redor de uma mesa, com painéis de vídeos em frente da audiência, ou algum outro formato? Há 2 salas muito grandes, como auditórios, na área VIP do COL, que eu tenha visto. Uma delas geralmente é ocupada por uma conferência civil. Eu não fui informado sobre exatamente o que se passa nessas reuniões ainda. O conselho se reúne na sala ao lado, que é idêntico. Eu não sei exatamente quantos assentos são, mas já tivemos cerca de 300 pessoas em uma única reunião. Não há pódio e onde quer que você esteja, se você é quem está falando, sua voz é levada para cada polegada quadrada da sala através de uma tecnologia invisível.
Existe o que parece ser telas extremamente grandes que se assemelham às Smart Glass Pads, algo como iPads, mas mais avançados, que descrevi no passado. Elas não têm sido utilizadas até agora em nossas apresentações. Em seu relatório da reunião de 05 de junho que você diz que a Aliança Terra tem acumulado uma grande quantidade de dados pessoais de indivíduos para futuros julgamentos de crimes de guerra através de hacking em bases de dados de pessoal em governos ocidentais. Você pode elaborar sobre quem faz parte da Aliança Terra e as notícias na grande imprensa de 04 de junho sobre o hacking de 4 milhões de arquivos de trabalhadores federais americanos em dezembro de 2014 faz parte desta operação da Aliança Terra? Esta informação veio de uma série de hacks e operações internas. Foi informado que a maior parte da informação era recente, de serviços de inteligência, e que acabara de ser obtida. Foi nesse mesmo dia, depois das reuniões, que eu ouvi sobre algumas ações maciças de hacking nos Estados Unidos durante o período de tempo que você mencionou. Tenho certeza de que era uma parte dos dados que eles tinham obtido, mas também tenho a sensação de que havia muito mais dados obtidos recentemente, tanto dos Estados Unidos como da UE. Você descreveu recentemente a si mesmo como um delegado dos azuis Boavian Delegate. O que isto significa nas reuniões do Conselho? Se tem mais de um delegado em reuniões ou participam eles mesmos? Essa foi uma conversa no Facebook, depois que enviei uma imagem que criei que diz Boavian Delegate. Estou realmente considerando Sperling Alliance Delegate, por mais estranho que isso pareça. Isso significa que eu falo em nome deles nas reuniões superfederações ETS, que eles não participam abertamente. Eu também acabo fazendo o papel de um intérprete quando os azuis estão presentes em uma reunião do Conselho PES Aliança. Eles se comunicam diretamente comigo por telepatia e eu, em seguida, repito palavra por palavra o que eles querem que eu comunique aos participantes. Quando eu falo por mim mesmo, estou falando apenas em meu nome pessoal e minhas próprias opiniões. Eu sou o único delegado que eles escolheram para comunicar por eles no presente, nas reuniões. Há momentos em que eles comunicam informações através de Gonzales, mas isto foi principalmente antes de me nomearem delegado. Ele, Gonzales, ainda tem seu próprio contato com os azuis e tem seu próprio relacionamento com eles independente do meu. Ao nomear você para ser um delegado, isso significa que o Conselho PES Aliança reconhece que você fornece uma perspectiva para os interesses comuns dos indivíduos em particular ou a humanidade em geral, que de outra forma não seriam adequadamente representados nas reuniões do Conselho. Não, eu só falo em nome da Aliança das Esferas. Nas conferências superfederações ETS existem delegados da Terra, que são pessoas da Terra de diversos governos secretos da Terra e seus sindicatos, assim como de outros grupos com os quais eu não estou familiarizado. Essas pessoas que se autodenominam as elites, falam por todos nós na Terra, enquanto se apresentam como delegados da Terra. A Aliança PES fornece suporte ou apoio de 3 empáticos intuitivos para o delegado da Aliança das Esferas, assim como permite que um membro do Conselho sente-se atrás do delegado. Esta é a configuração para todas as cadeiras de delegados. O delegado senta-se em uma cadeira elevada, 13 estão em cadeiras de menores na frente e nos lados do delegado, e o conselheiro senta atrás do delegado. Gonzales foi nomeado delegado da Aliança PES, mas o grupo das superfederações não o reconheceu. Os grupos ETS mal toleraram 2 humanos sentados em papéis de delegados no auditório. Portanto, Gonzales fica na posição em pé atrás de mim durante as conferências. O problema é que nestas conferências existe uma língua padrão que é falada. Presumo que a maioria do ETS conhece esta língua, mas existe também um ser fazendo uma linguagem de sinais estranho sempre que um outro delegado está falando. Quando se está sentado na cadeira, ela atua como um tradutor, e você entende o que está sendo dito. Todas as vezes que eu já trabalhei em suporte em reuniões e conferências diversas anteriormente, eu nunca entendia o que estava sendo dito. Fui convidado para falar na primeira conferência que participamos. Levantei-me, fui à frente e falei por um curto período de tempo. Depois a equipe de suporte do PES Aliança me perguntou o que eu havia dito. Eu pensei estar falando inglês, mas eles me disseram que eu estava falando um monótono e estranho idioma ET e eles não entenderam uma palavra.
visto que eles têm que confiar em mim para relatar com precisão e sinceridade o que foi discutido. O Conselho PES Aliança não está satisfeito que o seu representante não tenha direito a uma cadeira. Você também revelou que participou de uma reunião em 7 de junho na conferência da Superfederação de Alinhados ETS Tipo Humanos. Você pode descrever algumas das raças dos ETS presentes? Normalmente, existem no máximo 40 grupos nestas conferências. Recentemente, tem havido mais de 60 grupos e eles acrescentaram assentos no auditório de modo que o chão se tornou muito lotado. Os mesmos grupos estão presentes, como eu descrevi na minha entrevista em áudio que está no meu canal no YouTube. Há tantos que é difícil saber por onde começar. Há pessoas de 3, 4 pés de altura até 12 pés. Há pessoas com a pele no tom oliva verde, bem como abóbora laranja, azul claro, mocha marrom e todos os outros tons de cores de pele e texturas. Um grupo que se destaca, que fica por perto, são magros com pele branco brilhante, cabelo branco como algodão e olhos que parecem irradiar algum tipo de energia ou luz. Eles usam roupa toda branca sem costuras apertada na pele. Há alguns que se parecem muito conosco, mas com os olhos um pouco maiores, que são mais altos, e alguns que estão ao redor da altura de 5 pés 5 polegadas com cabelo preto curto com corte estilo militar com pele bronzeada e estrutura corporal muito densa, pesam muito mais do que aparentam. Eu vou começar a trabalhar em breve com um bem conhecido e muito talentoso artista retratista para fazer algumas imagens destes séries. Deve ser na última semana de junho. Certamente será bom fazer algumas representações visuais precisas de alguns destes séries. Você pode descrever a logística da reunião de 07 de junho em termos de como a reunião foi realizada? Foi seguida uma agenda? Havia um dirigente geral? Houve contagem de tempo? Onde foi realizada? Estas reuniões são extremamente formais. Cada grupo tem uma área em forma de ferradura, onde há um assento principal para o delegado e 3 lugares mais baixos para sua equipe de apoio, suporte e, bem como um lugar onde uma pessoa pode sentar atrás do delegado como um conselheiro. Há uma pequena grade semicircular em torno da frente da área em forma de ferradura que vem até a altura do queixo da equipe de suporte e sentada à frente. O auditório é em declive de todos os lados em direção ao centro, uma área que tem uma mesa que leva ao pequeno tablado onde o orador fala. Há um tablado inferior, onde uma outra pessoa fica em pé fazendo um estranho tipo de linguagem de sinais. Há uma raça que parece sempre ter a atribuição de serem ajudantes que distribuem os Smart Glass Pads. Acredito, como um iPad nenhuma tecnologia é trazida de fora, e também ficam andando durante as reuniões, como se eles estivessem realizando certas tarefas. Fora isso, os processos parecem gerir-se eles mesmos de uma forma muito suave e ordenada. Cada grupo tem a oportunidade de se apresentar no tablado e falar ou passar a vez. As reuniões são gravadas automaticamente em seu banco de dados que pode ser acessado através dos Smart Glass Pads. No final da conferência, todos saem da sala de conferências de uma maneira ordenada e entram no grande salão anexo, onde podem se comunicar entre si ou ir diretamente para as baias onde as suas naves estão ancoradas e ir embora. Eles obviamente fazem isso desde algum tempo, e assim sendo estas conferências exigem pouca ou nenhuma gestão. As conferências são realizadas em uma estação diplomática que é extremamente grande. Fica em um ponto além dos planetas rochosos Rocky Planets. Ver internet no plano das gigantes de Gas Geos. Ver internet está em uma espécie de bolha temporal. Quando em uma nave, ou olhando de uma das grandes janelas da estação, parece escuro como breu. Você não pode ver quaisquer estrelas, planetas ou o Sol, ou o que quer que seja. Foi explicado que fica em um bolsão protegido no espaço e tempo em que esses grupos se encontram em nosso sistema solar. A agenda é sempre relacionada ao grande experimento que ocorre na Terra ou relações diplomáticas entre as raças membros. Foi a conferência da Superfederação, reunião realizada em um ambiente de conferência, ao redor de uma mesa, com painéis de vídeos em frente da audiência, ou algum outro formato? Qual o modo de comunicação? As conferências são realizadas da mesma maneira todas as vezes, como descrito acima. O delegado que está falando no momento está no tablado e todos eles falam esta língua comum.
É uma linguagem monótona, maçantes em flutuações em tons. Há sempre uma pessoa por perto, fazendo um tipo de linguagem de sinais. Há algum contato telepático às vezes, mas uma vez que é uma comunicação de contato ponto a ponto, entre dois seres, não parece estar ocorrendo constantemente com o delegado no palco de qualquer maneira. Na reunião de 07 de junho que você relatou que vários grupos ET querem deixar suas bases submarinas/subterrâneas em direção ao espaço devido a uma série de ataques e lutas entre elas. Você diz que uma decisão foi tomada em seguimento à recomendação dos azuis de oferecer a estas bases auxílio humanitário, mas não lhes permitiram ir embora. Estas bases pertencem principalmente aos Dracos, Drais, e outros grupos serviço a si mesmos negativos e seus aliados da Terra. Você tem insight sobre por que esses grupos de ETS foram autorizados a continuar a ter uma presença na Terra. Por exemplo, seria devido a uma possível utilização de armas de destruição em massa WMS em suas partidas? Alguns deles pertencem a esses grupos. A maioria destas bases são embaixadas dos ETS que estavam presentes na Conferência Superfederação ou eram bases de ETS que estavam aqui observando o planeta e seu ecossistema e não interferindo. Outras são bases subterrâneas e cidades que pertencem a antigas civilizações separatistas da Terra que têm trabalhado com e manipuladas as atuais elites da Terra e tinham tratados com a Aliança Draco. Há um muito complicado sistema de séries que cooperam em algum nível abaixo da superfície da Terra e seus oceanos, descendo bastante em profundidade na estrutura tipo de favo de mel do subterrâneo do planeta. Não é que esses grupos foram autorizados a continuar a ter uma presença na Terra, eles foram impedidos de fugir da Terra recentemente por uma barreira ao redor do planeta Quarentena, bem como uma outra barreira mais exterior que mantém esses seres dentro do sistema solar até que certos eventos se desdobrem. As elites da Terra e estes ETS ainda têm algumas armas poderosas, mas eles parecem ter focado em usá-las uns sobre os outros nos últimos meses. Isso fez a Aliança PES mais do que feliz e eles estavam assistindo esses grupos se destruírem uns aos outros, suas de embaixadas e bases, até o momento nesta conferência recente em que certos grupos solicitaram um cessar-fogo e pediram para serem autorizados a entrar na atmosfera da Terra para retirar os sobreviventes de suas embaixadas. Eles foram impedidos de entrar, mas foi oferecido ajuda humanitária, a Aliança das Esferas insistiu, e salvamento, e estes seres e grupos seriam colocados em custódia e cuidados até que certos eventos se desdobrem. Isso é difícil para alguns entenderem de uma perspectiva de terceira densidade. Isso é feito de acordo com a lei natural e perspectiva de sexta densidade 6 que coincide com certas informações da lei do 1. Eu não sou nenhum estudioso da lei do 1, mas algumas citações foram apontadas para mim para tentar ajudar a Aliança PES e a mim a entender como esses seres da sexta densidade pensam, que é completamente estranho ao modo como se processam as coisas atualmente na nossa terceira densidade. Ponto para o conjunto mente, corpo e espírito que está morrendo de fome. A resposta adequada é a alimentação do corpo. Você pode avançar a partir disso. Será que a atitude do região autônoma para as mesmas entidades não colheitáveis será diferente em relação ao momento da colheita da terceira densidade? Não substancialmente. Para aqueles que desejam dormir, só poderíamos oferecer os confortos concebidos para dormir. Serviço só é possível na medida em que é solicitado. Estávamos prontos para servir no que fosse possível. Isso ainda parece satisfatório como um meio de lidar com outros eus em terceira densidade. É o nosso sentimento que cada entidade que tentar servir será para simplificar a compreensão de que tipo de serviço é necessário ou possível. Assim que eu conseguir apenas uma pequena ideia do que eu estou falando, quais são os limites da viagem do região autônoma, no sentido de experimentar ou ver diretamente as atividades de vários lugares? É unicamente dentro desta galáxia e em caso afirmativo, quanto desta galáxia? Ou inclui algumas outras galáxias? Embora seja possível nos mover através de toda a criação, no âmbito deste logos, quer dizer, a Via Láctea, nós mudamos para onde somos chamados ao serviço. São locais incluindo Alpha Centauri, planetas do seu sistema solar que você chama, o Sol, Cepheus e Zeta Reticuli. Para esses sublogos viemos, por termos sido chamados.
Você diz que nesta reunião de 07 de junho o Conselho dos 200 conseguiu estar na delegação rotativa mais uma vez. Este grupo de elites globais da Terra, presumivelmente, ainda tem grande poder e acesso a armas de destruição em massa, apesar de seus senhores ETS Dracos reais tê-los abandonados. A participação contínua deles nestas reuniões é devido a eles manterem a população da Terra como reféns através da ameaça de destruição global, e ou a assistência deles em permitir que o evento divulgação completa aconteça, ou é devido a algum outro motivo? Eu não tenho uma resposta para você que não seja especulação neste caso. Há muitos grupos entre as elites ou cabal do qual este comitê é apenas um. Eles são, obviamente, um grupo muito obstinado. Há outros grupos que eu penso que têm também grande obstinação. Esta é mais uma motivação forte deste grupo que já foi fortemente ligado à Aliança Draco, se não for ainda, e esteve presente na reunião entre o delegado da Aliança das Esferas, eu, Correi, e o Draco Branco Real que foi relatada anteriormente. Por alguma razão eles são fortemente motivados para cobrar favores ou fazer o que for preciso para estarem presentes nas tomadas de decisões mais importantes nas conferências. Eu não gostaria de especular mais do que isso sobre o que está acontecendo neste grupo. Disseram-me que eles costumavam ser um comitê maior. Se eles vêm perdendo tamanho e poder, eu posso entender que eles queiram evitar perdas maiores ainda. Qual é o seu papel preciso nessas reuniões da Aliança? Você fornece um ponto de vista em nome da humanidade em geral. Você ouve principalmente a informação que está sendo compartilhado pelos diferentes pés, e ou você passa informações em nome dos azuis para os pés, ou é para relatar para o público em geral por meio de relatórios e respostas e perguntas como você está fazendo agora. Eu ouço principalmente, a não ser que falem diretamente comigo. Eu não falo pela humanidade e eu nunca presumi estar falando em nome dela. Quando eu falo em meu próprio nome, estou expressando a minha própria opinião. Ao falar em nome da Aliança das Esferas, sou visto como falando em nome dela, e quando o azul está presente normalmente, sou uma espécie de tradutor, falando em voz alta o que o azul Bruávia está comunicando comigo telepaticamente. Quando você participou das reuniões com os pés em 5 e 7 de junho, você manteve comunicação em tempo real com os azuis através de telepatia, meios eletrônicos ou outros, simplesmente relatar depois, ou eles estavam monitorando ou participando destas reuniões diretamente? Ou eu recebia a informação a ser apresentada, ou um azul estava presente, mas fora de sincronia, como as esferas, e se comunicando a mim e me deixando saber o que dizer e como responder. Às vezes eu sou levado a uma situação e as coisas certas a dizer me aparecem. No encontro com o Comitê dos 200, eu não estava preparado para falar, e nós estávamos lá para ouvir uma proposta deles. Fiquei desapontado pela maneira que reagia ao que eu percebi como uma ameaça velada. Primeiro porque demonstrei falta de autocontrole e porque esta minha reação pareceu agradar quem incitou a resposta de mim. Correi entendeu que recebeu uma ameaça aberta durante a reunião, a ele e sua família, e reagiu com perda de controle. Eu não sou uma pessoa perfeita de jeito nenhum, não sou nenhum guru só porque eu estou tendo esses contatos. Eu estou trabalhando em me tornar uma pessoa mais amorosa e perdoando todos os dias, assim como muitos que estão lendo agora. Parecia que essa pessoa estava tentando obter de mim uma reação que anularia a proteção que eu tenho, que me disseram está presente e existe somente enquanto eu não a nego com meu próprio karma, ou seja, pelo livre arbítrio dele, por escolha própria. Ele pode escolher ter uma reação específica, que na verdade é nada mais do que uma experiência, e assim ele perde a proteção, porque ele não pode ser impedido de periviver aquela reação ou experiência se ele deseja por vontade própria, mesmo que seja uma vontade própria por perda de controle. Eu conheço minhas fraquezas e tento ficar longe das tentações e armadilhas, tanto quanto possível por causa disso. Há muito em jogo. Em seu relatório detalhado da reunião de 09 de junho com o Comitê dos 200, você diz que teve a participação de pelo menos uma pessoa que você reconheceu. Você pode nomear essa pessoa ou a qualquer outros das elites globais que participaram desta reunião?
Nós reconhecemos essa pessoa a partir das reuniões das delegações e da Conferência Aliança Draco. Estas não são as pessoas que você reconheceria de televisão ou jornais. Essas pessoas estão em vários níveis acima dos líderes mundiais que vemos na TV. Estes líderes mundiais se reportam às pessoas que provavelmente nunca se encontram com esses membros do comitê diretamente. Você disse que o Conselho do PES Aliança enviou o seu próprio representante, de alto escalão, junto a uma equipe de suporte para a reunião de 07 e 09 de junho com o Comitê dos 200. Você diz que a esse representante de alto escalão, T.C. Gonzalez, foi negado um assento na reunião de 07 de junho. O que isso significa e por que foi ao representante, Gonzalez, negado um assento? Como dito anteriormente, a conferência tem cerca de 1 a 3 mais participantes do que o normal. Isso faz com que o auditório da conferência fique lotado. Mesmo que houvesse espaço sobrando, eu não acho que eles ofereceriam outro assento a mais um delegado da Terra. Ter um segundo assento dado a um delegado da Aliança das Esferas, que é um humano da Terra, certamente não os fazem muito mais felizes. Eu não os vejo em qualquer momento em um futuro próximo oferecendo um assento ao delegado da Aliança PES Tenente Coronel Gonzalez. A reunião anual do Grupo Bilderberg está sendo realizada de 11 a 14 de junho de 2015 em Teufelsbuchen, Áustria. Não parece coincidência que o Comitê dos 200 reuniu-se em um local que pareceu para você ser uma antiga igreja em um local europeu para fazer uma oferta, apenas alguns dias antes da reunião do Grupo Bilderberg. Você sabe de qualquer ligação entre o Comitê das 200 e do Grupo Bilderberg em termos de membros, agenda e influência? Não, eu não sei de nenhuma conexão direta. Gostaria de pensar que eles relatam a esses grupos em algum nível. Eu não tinha feito a conexão a esta reunião do Grupo Bilderberg até que você a mencionou. Alguém mencionou que a reunião do G7 tinha acabado de terminar na Alemanha, se eu me lembro bem. O local era obviamente uma combinação de fortaleza e catedral medieval de algum tipo. Era um prédio extremamente histórico com arquitetura surpreendente. No entanto, eu ainda não tenho ideia de onde estivemos. Você diz que o Comitê dos 200 ofereceu iniciar uma divulgação limitada a partir de novembro de 2015, se você retivesse novas divulgações de até lá. Dado o seu relatório pormenorizado da reunião de junho 9, você sugere que você vai continuar com as divulgações que contribuem para um evento completo de divulgação o mais rápido possível a Zap. Você acha que o comitê vai continuar com o seu cenário de divulgação limitada para novembro, independentemente da sua decisão, ou vão tentar manter o status quo? Corei. Sim, divulgações vão continuar. Esta foi mais uma das táticas dos grupos Cabal ou Illuminati que eles têm usado inúmeras vezes na última década. Eles estavam tentando distorcer a situação de modo que se apresentem como vítimas e tentam manipular o processo de divulgação de modo que seus crimes contra a humanidade não sejam expostos até que tenham terminado de viver as suas vidas em liberdade. Esta oferta deles não foi considerada nem por um momento. Não haverá interrupção nas divulgações. Não haverá divulgações parciais. Quanto mais cedo eles perceberem isso e começarem a trabalhar com a aliança, melhor. Em vez disso, espera-se que eles ajam como uma criança mimada e tentem destruir o máximo possível até o final. Eles se recusam a admitir a derrota, mesmo já estando em pé no cadafalso. Eles ainda estão forçando de vários modos uma terceira guerra mundial enquanto negociam de boa fé e estão usando todos os seus antigos recursos Illuminati para distorcer e controlar a narrativa de divulgação em seu favor. A verdade é que eles não têm que admitir a derrota para estarem derrotados. Haverá uma divulgação completa que incluirá todos os seus crimes contra a humanidade. Que sinais deveríamos buscar da próxima reunião Bilderberg para avaliar como as elites globais vão responder às divulgações detalhadas que são agora emergentes sobre a vida extraterrestre e os programas espaciais secretos? Observaria os sinais de que eles estarão cada vez mais provocadores e buscando uma terceira guerra mundial. Apenas para registrar, caso um novo leitor fique preocupado com esta colocação de Correio, não haverá terceira guerra mundial. Eles podem fazer uma divulgação parcial durante o caos de alguma falsa bandeira com o objetivo de iniciar uma terceira guerra mundial.
Isso manteria o sistema financeiro sob seu controle, assim como passariam a controlar a narrativa de divulgação. Assim eles pensam. Eles se preocupam mais com seus crimes contra a humanidade sendo expostos através de uma divulgação completa do que com a exposição da existência de ET ou até mesmo de certas avançadas tecnologias ou programas espaciais secretos. É tudo uma questão de autopreservação e preservação de poder. Há rumores de acordos sendo negociados com a Aliança Terra para uma divulgação parcial e um novo sistema financeiro que eles ainda teriam controle parcial. Isso não é algo que seja aceitável. Você disse que havia uma oferta para uma quarta reunião no início de junho em uma instalação do ICC em Marte, juntamente com a oferta de um tour nas dependências para testar as condições de trabalho no local. Você disse que isto seria como um teatro para refutar as alegações de trabalho escravo em Marte. Isso sugere que o ICC está preocupado com futuras divulgações sobre as suas condições de trabalho em Marte e em outros lugares, e parece estar implementando de reformas. Você acredita que organizações como a ICC podem genuinamente mudar, ou eles precisam ser colocados sob a supervisão e controle internacional? Se o ICC está fazendo alterações nas condições de vida, então sim, isto teria de ser colocado sob a supervisão e controle internacional. Este é provavelmente uma outra tática para ganhar mais tempo e tentar obter algo que os beneficie mais tarde nos tribunais mundiais. Esta conferência proposta com o ICC ainda está sendo negociada. Todos os membros do Conselho PES-Aliança acreditam totalmente que é uma armação semelhante ao que uma nação como a Coreia do Norte faria. Eu ainda não entendo completamente a motivação de uma oferta como esta. Para terminar, estão os interesses de outras espécies inteligentes da Terra, baleias, golfinhos, etc. Consignado ou representados de alguma forma em todas estas federações, conselhos e alianças, etc. Está-se lutando por toda a vida na Terra. Toda a vida na Terra é preciosa. A humanidade está ativamente sendo escravizada e há uma tentativa de despertar as massas e aumentar a consciência sobre a sua situação atual. Eu não vi nenhum grupo peticionando outro em nome de golfinhos ou baleias. Existem vários grupos que estão aqui que não têm nenhum contato com a humanidade e estão apenas interessados na vida nos oceanos. Eles podem estar trabalhando com agendas e tipos de confederação mais preocupadas com estas formas de vida. Nós sabemos que esses seres em sua maioria não eram conhecidos por qualquer pessoa no sistema solar por causa de sua alta tecnologia, quarta e quinta densidade, e o fato de que eles evitam o contato com todos os outros EPS humanos. Nós só começamos a descobrir mais sobre eles depois que as barreiras quarentenas foram estabelecidas e eles ficaram presos aqui. Eles pediram para sair e os seus grupos de casa pediram que eles pudessem sair, o que foi negado, inclusive para todos os outros seres também.